Quais os pontos positivos e negativos da maçonaria? Seus rituais são evocações ingênuas do passado? São sim, não há dúvida. Eu sou mestre maçom. Estive lá porque a minha mãe me pediu para entrar na maçonaria. Eu atendi a ela porque o meu cunhado era maçom. Eu sou mestre maçom, fiquei lá 6 meses e eles me deram o kit plástico. Eu nunca mais voltei. Só voltei para ter contato com o maçom para fazer assistência, palestra, conferência dentro das lojas maçônicas, mais nada. Mas nunca mais tive nada. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é uma coisa ultrapassada. Hoje a maçonaria, do jeito que é que existem outras, vamos dizer, congregações desse tipo, mas isso tudo está superado. A maçonaria abriu uma opção de coisa, não ficou tão hermética, tão fechada, mas mesmo assim, os rituais fazem você perder muito tempo. São sempre as mesmas coisas, ele não precisa daquilo. Nós já temos ritual demais, que é cumprimentar uns aos outros, mandar cartão na época do Natal, isso tudo é muita coisa. Agora lá não, lá é negócio ali, é pior do que caserna. Então, é um negócio negativo. Agora, a maçonaria é boa para quem, por exemplo, é mascate, tem viagem demais, que arranja amigos e abre as portas por todo lado da maçonaria. E ajuda também as viúvas dos maçons. Tem opção de coisa em matéria de assistência. Mas não é o ideal, não. Gostaria de entender melhor sua relação com a maçonaria. Isso não tem nada a ver com o peixe, mas eu já falei aqui muito. O caso todo é o seguinte, eu vou explicar com calma. Eu fui criado dentro de uma família espírita. No quarteirão da minha casa de infância, onde a gente morava, logo atrás da nossa casa, que fazia vis-a-vis lá junto com o quintal da casa, estava a maçonaria. É a principal loja, ou a única que tem lá, e até hoje ainda existe na minha terra. Agora, o que se passa? A minha irmã, que era mais velha, se casou com um senhor que era muito bom, um jovem, uma grande personalidade, uma pessoa muito boa. E esse, então, se tornou meu cunhado. O meu cunhado, depois se casou, foi admitido na maçonaria e depois foi até um grau elevado lá dentro da maçonaria. A maçonaria no interior tinha muito valor porque fazia assistência para as viúvas. O maçom morria, todo mundo ajudava a viúva que ficava. Então, era uma segurança para a sobrevivência das pessoas. Agora, o meu cunhado, que era o Jair Siqueira, ele era um grande contador, era especialista em radioamador, gostava muito de eletrônica e outras coisas mais. Aí, a minha mãe gostava muito dele, nós todos sempre gostamos demais. Ele dessomou faz poucos anos. Mas a minha mãe admirava muito ele e via aquela assistência que era prestada às pessoas que eram maçons. Principalmente no interior, o processo do mascate, aquela pessoa que sai vendendo as coisas de uma cidade para outra, ou que representa alguma grande empresa longe, todos eles que se tinham contato com a maçonaria, se eram maçons, tinham as portas mais abertas e era mais fácil de viver. Isso era um fato. A maçonaria realmente fazia muita assistência. Era um abertismo social. Então, em vista disso, ela me pediu. O meu pai me pediu, meu filho, você tem facilidade para tudo, então eu vou te pedir, faz, de qualquer maneira, odontologia. Que, de qualquer maneira, eu fico tranquilo a seu respeito. Que eu era o mais velho dos homens, tinha que cuidar dos outros 2 irmãos. E a minha irmã, então, me pediu, eu também quero te pedir uma coisa, que você entre na maçonaria, logo que você puder. Então, quando eu completei a idade certa, eu me apresentei na maçonaria, fui acolhido e passei com unanimidade. Agora, como eu já conhecia muita coisa de maçonaria, já lia demais, tem umas perguntas que se faz, porque lá tem uma iniciação, tem umas perguntas, e você vai ascendendo os graus. Em pouco tempo eu cheguei nos graus inferiores, o principal dele é o mestre maçom. Então eu me tornei mestre maçom. Agora, eles começaram a fazer, às vezes, alguma sabatina na gente, para saber como é que era. E nessa sabatina eu comecei a mostrar o que eu sabia da maçonaria. Aí eu falei assim, esse
Rapaz, sabe tudo. Isso aí vem de outras vidas dele. Ele já deve ter sido maçom em vidas anteriores. Agora, em vista daquilo, eu tinha muita assim, obrigação, uma porção de trabalho devido aos encargos que eu exercia. Mesmo rapaz. Estudava, trabalhava para pagar meus estudos, tudo aquilo. Então, o que se passa? Alguns dos mais velhos da maçonaria mesmo falaram: Valdo, você perde tempo com a gente, o seu trabalho é maior do que isso aqui. Essa loja é pequena para você. Agora, veja, eu entrei na loja principal de Uberaba, que não existe até hoje, numa praça lá, que é a maior daquele interior. Então eu falei assim, então o melhor é eu então cuidar da vida, porque eu tinha que trabalhar, fazer uma opção de coisa, e ali a maçonaria tinha aquela exigência semanal dentro dos processos, uma coisa toda. Então o que eu fiz? Eu falei com eles me deram o kit place, ou kit place, que eu chamava. E eu tenho esse documento até hoje. Quer dizer, eu sou mestre maçom, tenho o kit place. Eu não frequento loja nem nada. Agora veja, aqui até no exterior, em muitos lugares, eles viam que eu era maçom e me pediam assistência para ver uma coisa ou outra. A maioria dessas assistências era para ver processo de energia nos ambientes e outras coisas mais. Agora, eu não tenho vida regular de maçom, e nem frequento também os rituais, as sessões e tudo mais que tem. De modo que, aí eu estou explicando bem a minha condição. Acho que a maçonaria hoje, ela está mais aberta, ela às vezes, para o interior, por exemplo, é como se fosse assim, uma organização igual o Rotary, igual o Lions. Aquilo ajuda muita gente, sim. Em matéria de trabalho, de viagem, tudo isso. Sob esse aspecto, a maçonaria é boa. Agora, existe muita ilusão, muito mito e muita superstição a respeito do processo de maçonaria devido aos processos, principalmente de iniciação. Tudo é tolice. A coisa é séria. E eles ajudam muita gente mesmo. A intenção lá, a política administrativa da maçonaria, ela é, de modo geral, ela é muito positiva. Tanto aqui como no exterior. Não é uma máfia. É um local de trabalho. Do jeito, por exemplo, vocês não podem falar que o Rota seja uma máfia. É uma organização de trabalho. O Lions é mais ou menos a mesma coisa. Agora, a maçonaria é mais rígida, porque eles tudo. E outra coisa, eles escolhem mais os elementos. Rotary e Lions é quem quer, vai lá, arranja um amigo e tal. A maçonaria não é assim. A maçonaria vê e sopesa. Por exemplo, esse negócio da cariação que faz aqui, isso é fichinha. A maçonaria é mais séria do que isso. Agora, pela iniciação, a gente vê o nível das pessoas, como é que são. Agora, eu já dei muita palestra, conferência, dentro de loja maçônica. E outra coisa, permitindo entrar mulher, essa coisa toda. Tudo isso já aconteceu. E eu já fui, inclusive, assistido em certas circunstâncias pelos maçons. Quando eu descobri que eu era maçom, as portas todas se abriram. Eu cheguei a usar isso para poder comprar livro, umas coisas que eu fazia até no exterior. Às vezes vale a pena. Agora, eu não tenho, por exemplo, porque eles sempre tem uma senha, de tanto em tanto tempo tem uma senha. Para você participar, você tem que ter aquela senha. Agora, eu às vezes não preciso de senha pelo seguinte, qualquer coisa, não, vamos ver, você está querendo saber se eu sou maçom? Então começa a falar umas coisas para o cara. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu faço interrogatório para ele. Eu falo, não, já sei, você é maçom. Então, aí acaba a conversa. Eu já tive que usar isso em algumas circunstâncias, na minha vida inteira. O aperto de mão, que parece que é diferente. Mas tudo é bobagem. O negócio de aperto de mão, a assinatura que a pessoa faz, a saudação que existe, o processo, por exemplo, o modo de falar, frases típicas do lugar. Você está entendendo? Isso tudo é tolice. Hoje todo o povo já sabe disso. Agora, existe aí muitos livros, se vocês quiserem estudar maçonaria, nós temos uma biblioteca enorme lá embaixo. Poucas lojas maçônicas têm aquilo, ó, está precisando de um microfone. Poucas lojas maçônicas têm o material que a gente tem aí sobre esse processo, inclusive do Richt e outras coisas mais. Maçonaria. Eu conheço alguns maçons também, várias vezes até me convidaram para participar e tudo. Eu nunca participei, não tive uma conexão. Agora, do que eu pude observar, eu vi muitas imaturidades também.
Então, por exemplo, desde os processos lá, bastante de cristolatria em alguns casos, ou negócio mais religioso, enfim, não, por aí vai. religioso não é bem religioso, o processo é ritualístico. Aquilo você perde muito tempo. É ritualístico. Toda vez que você for lá, tem que repetir o ritual. Até aquilo deslanchar, demora. Tem gente que não tem paciência para isso. Maçonaria não é para qualquer um, não. Exige muita coisa. Agora, ó, uma pessoa que é muito indisciplinada, se ela conseguir ser iniciada e aceita, ela vai melhorar a vida dela. Para os desorganizados, indisciplinados, o povo que é precipitado, que isso aí é o máximo. Sempre ajuda. Por quê? É igualzinho o exército. Para certas coisas, ser policial ajuda muito a pessoa, porque vai colocar o cara nos eixos. Tem gente que é indisciplinada demais. E às vezes o caminho é a cadeia. É colocar na caserna, colocar no curral. A maçonaria acerta o pasto um pouco. Sem ser bélica. Ela é assistencial. Agora, até mesmo questões financeiras, né? Um dos argumentos que eu recebi lá nesses convites, que insistiram muito, né, comigo. E um dos argumentos é assim, não, veja, você tem uma empresa. Se você entrar aí com a gente facilita as coisas. Facilita o caminho vai mundo. caminhar e Mas tal. até de empresa, de negócio, de indústria, de comércio, a maçonaria é uma mão na roda, principalmente no interior. Mas não cria uma Mas olha, interpretação o Rotary nisso? é isso também. O Lions Club também é isso. Por isso que eu falo, que é mais ou menos. Né? Mas não cria uma interprisão também, professor? Esse favorecimento? Não é bem tudo? interprisão, o nome é outro. Chama coleira social do ego. Todo mundo tem. Por exemplo, você vivendo aqui na CCCI, você está numa coleira social do ego. Você tem que escolher qual é a coleira. Se é uma coleira bonitinha, se não tem nenhum espinho, se ela não esperta. Agora, a coleira com a sua família é uma coleira social do ego. Coleira com a sua dupla evolutiva, a duplista, é uma coleira. Coleira, só de você viver comigo, eu sou uma coleira terrível para você. Vivo falando as verdades na sua cara aí todo dia. Isso é que é a coleira social do ego. Não é bem interprisão. Interprisão é uma coisa mais séria, maior. Entende? Agora, ó, quem não tem também muitos amigos, a maçonaria vale a pena. A pessoa vai fazer um círculo de amizades, a pessoa vai se educar, a maçonaria instrui e ajuda muita gente necessitada. Muito mais sério do que você está pensando. Eu trabalhei, por exemplo, no Instituto do Cego do Brasil Central por causa da maçonaria. Vários lugares que eu tive foi por causa da maçonaria. Eles ajudavam tudo. Agora, isso, numa cidade do interior, por exemplo, é o máximo. Organiza tudo. Você está entendendo? É um processo de método, de disciplina, de institucionalizar as coisas boas. A maçonaria ajuda nisso. Agora, o processo, por exemplo, de você ter umas pessoas que gostam de outra, o fã-clube disso, isso é inevitável em qualquer parte, até na sua família tem gente assim. Não é isso?